Alguns momentos nos destroem. Não por causa do que acontece, mas por causa do que não acontece. 5 mulheres estavam paradas na terra, diante do celeiro de um rancheiro. As mãos tremiam, os olhos fixos no chão. Elas esperavam que ele fizesse o que todos os homens antes dele haviam feito, e sem pedir. Mas Silas corria apenas deu um passo para trás. Não as tocou. Não disse as palavras que elas haviam aprendido a temer. Ele simplesmente disse que tinha água e um lugar para descansar. E foi nesse instante que algo dentro delas se quebrou, porque, no mundo delas, a bondade de um homem havia se tornado a coisa mais impossível de acreditar. A alvorada mal havia tocado o horizonte quando Silas ouviu um ruído em seu celeiro. Não eram os sons familiares dos cavalos se mexendo nas baías, nem dos gatos caçando ratos. Era outro tipo de respiração. Respiração humana, rasa e contida, como alguém tentando desaparecer no silêncio. Ele já estava acordado havia 1 hora, como sempre antes do nascer do sol, incapaz de abandonar o hábito que os anos haviam esculpido nele. O rancho ficava longe de qualquer povoado, cercado por campos vazios que se estendiam até encontrar colinas distantes. Ninguém aparecia por ali. Ninguém tinha motivo para isso. E era justamente por isso que ele havia escolhido aquele lugar. Silas empurrou a porta do celeiro devagar, deixando os olhos se acostumarem à escuridão. O cheiro veio primeiro, e suor, terra, medo. Então ele as viu. 5 mulheres encurraladas contra a parede do fundo, agrupadas como animais acuados. As roupas rasgadas, os rostos cobertos de sujeira e sangue seco. A mais jovem não devia ter mais que 17 anos, com traços delicados quase invisíveis sob a fuligem. A mais velha talvez beirasse os 40, ainda com vestígios da beleza que provavelmente a tornará um alvo. Os olhos delas seguiam cada movimento dele, atentos, calculando a distância entre elas e a porta. Entre elas e ele. Entre elas e o que viria a seguir. Silas parou. Já tinha visto aquele olhar antes, em outros lugares, sob outras circunstâncias. Era o olhar de quem havia esquecido como era sentir-se seguro. Uma das mulheres, de cabelos escuros e uma cicatriz que corria ao longo do maxilar, tornando suas feições ainda mais marcantes, deu um pequeno passo à frente. As mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. O queixo erguido num gesto que tentava ser desafiador, mas não escondia o tremor dos ombros. Era a líder. A protetora. Aquela que receberia o primeiro golpe para dar às outras alguns segundos de tempo. Silas manteve a voz baixa, sem ameaça. Disse que se chamava Silas, que elas pareciam precisar de água e comida. A mulher de cabelos escuros, e Ruth, não respondeu. Apenas o encarou com olhos que já tinham visto demais. Atrás dela, uma das mais jovens começou a chorar em silêncio, lágrimas abrindo sulcos limpos na sujeira do rosto. Outra, mais velha, a puxou para perto, envolvendo-a com braços finos. Silas deu um passo para trás, em direção à porta. Disse que traria água e a deixaria do lado de fora. Que elas poderiam beber, descansar, e quando estivessem prontas, poderiam dizer o que precisavam. Os olhos de Ruth se estreitaram. Ela já ouvirá promessas de homens antes, em palavras bonitas que se transformavam em outra coisa assim que a porta se fechava. Ele viu o raciocínio dela, tentando descobrir o motivo oculto, o preço, o que ele exigiria em troca, porque, na experiência dela, os homens sempre exigiam algo. Silas saiu do celeiro, sentindo os olhares delas queimando suas costas a cada passo. Dentro de casa, as mãos dele tremiam um pouco enquanto enchiam um jarro com água do poço. Seu ajudante, Toby, só chegaria ao meio-dia. Isso significava horas sozinho com 5 mulheres apavoradas, que claramente esperavam o pior dele. Ele pegou pão e carne seca, embrulhou num pano e voltou ao celeiro. Colocou tudo logo dentro da porta e deu alguns passos para trás. Disse, através das ripas de madeira, que estava ali quando quisessem. Sem exigências. Dentro do celeiro, Ruth ficou imóvel. Cada músculo tenso. As outras olhavam para ela,
esperando um sinal, permissão para acreditar ou correr. Clara, a mais jovem, sussurrou algo sobre estar com muita sede. Margarete, a mais velha, a assegurou com força protetora. Elisa, que não dizia uma palavra desde a fuga, só fitava a porta com olhos vazios. E Sara, pouco mais que uma menina, havia parado de chorar e mais tremia inteira. Ruth pensava rápido. Podia ser uma armadilha. Homens que viviam tão isolados não ajudavam mulheres cobertas de feridas e sujeira. Homens tomavam o que queriam. Foi isso que ela aprendeu em 6 anos de cativeiro. O que todas elas aprenderam. Mas algo naquele homem era diferente, no jeito como ele se afastou, manteve distância, a calma na voz. Nada disso se encaixava no padrão. E isso a assustava mais do que qualquer ameaça. Porque, se ela se permitisse ter esperança, e estivesse errada, a queda acabaria de vez com o que restava delas. Então Clara se moveu. Não aguentava mais. Caiu de joelhos diante do jarro d'água e bebeu com desespero. As outras a seguiram, incapazes de resistir. Beberam como quem atravessou um deserto. Ruth ficou parada, vigiando a porta. Esperando que se abrisse, que Silas voltasse para revelar suas verdadeiras intenções. Mas nada aconteceu. Os minutos viraram horas. O sol subiu, filtrando-se pelas frestas das tábuas. E a porta continuava fechada. A mão de Ruth, enfim, se descrispou. Ela não sabia o que fazer com aquilo e com um homem que dava sem querer nada em troca. Ia contra tudo em que ela acreditava ser necessário para sobreviver. Do lado de fora, Silas estava sentado no alpendre, observando o celeiro à distância. Não sabia no que havia se metido, mas reconhecia pessoas quebradas quando as via. Ele também já fora uma. Ainda era, de certa forma, só que as cicatrizes já não apareciam por fora. Pensou em cavalgar até o povoado mais próximo em busca de ajuda, mas algo lhe dizia que aquelas mulheres fugiam de alguém, e não em direção a alguém. Então, esperou. Deixou que elas escolhessem o próximo passo. Deixou que respirassem. O que ele não sabia era que, a 20 milhas dali, um grupo de homens havia descoberto o desaparecimento das mulheres, e já seguia seus rastros pelo campo, rumo direto ao rancho de Silas. Ao meio-dia, Toby chegou a cavalo, assobiando uma canção que morreu na garganta quando viu Silas sentado rígido no alpendre. O jeito do velho estava errado, intenso demais, fixo demais no celeiro. Silas tinha o rosto marcado pelos anos duros, os traços fortes de quem sobrevivera a muito mais do que devia, e os olhos de quem carregava um peso que poucos homens suportariam. Em 3 anos de trabalho juntos, Toby nunca o vira daquele jeito. Preocupado, sim. Cansado, muitas vezes. Mas aquilo era diferente. Era o olhar de um homem entre algo frágil e algo perigoso. Em voz baixa, Silas explicou o que havia encontrado naquela manhã. 5 mulheres, e meio mortas de medo e exaustão. A mandíbula de Toby se contraiu. Ele sabia o que aquilo significava, ali no meio do nada. Sabia o que acontecia com mulheres que caíam nas mãos erradas, e fossem assaltantes apaches ou homens brancos, que muitas vezes não eram melhores. Perguntou a Silas o que ele planejava fazer. A resposta foi simples. Mantê-las seguras. Alimentá-las. Deixar que decidam o próximo passo. Toby assentiu lentamente, depois fez a pergunta que realmente importava. E quando quem as levou vier procurá-las? Dentro do celeiro, Ruth finalmente se permitiu sentar. As pernas já não a sustentavam. As outras haviam desabado há horas, dormindo de exaustão sobre o feno, e os corpos cedendo ao cansaço agora que o perigo imediato parecia ter passado. Mas Ruth não dormia. Não podia. Alguém precisava ficar alerta. Alguém precisava vigiar o momento em que a paciência daquele homem acabasse e suas verdadeiras intenções se revelassem. Ela já tinha visto isso antes. Homens que se fingiam de bons no início, para depois fechar a armadilha quando as vítimas se sentiam seguras.
Clara se remexeu ao lado dela, gemendo no sono. Ruth estendeu a mão instintivamente, tocando o ombro da garota até que ela se acalmasse. A mais jovem havia sido capturada há apenas 8 meses, num ataque a um povoado. 8 meses, e já estava quebrada de maneiras que talvez nunca se curassem. Ruth se lembrou dos seus próprios primeiros 8 meses. Lembrou-se de pensar que morrer seria mais fácil. Lembrou-se do momento em que parou de pensar por completo. Quando aprendeu apenas a sobreviver. Um fôlego de cada vez. Uma violação de cada vez. Até se tornar algo capaz de suportar tudo. Porque havia esquecido o que era ser humana. Margaret acordou com um sobressalto, os olhos selvagens, até lembrar onde estava. Olhou para Ruth com uma pergunta muda no rosto. Quanto tempo até fugirmos de novo? Ruth não tinha resposta. Tinham fugido do acampamento Apache há 3 noites, quando os homens estavam bêbados e distraídos. Caminharam na escuridão, guiadas pelas estrelas, evitando o campo aberto, bebendo de riachos, comendo nada. Clara quis parar no primeiro povoado que viram, mas Ruth as fez seguir adiante. Povoados significavam perguntas. Perguntas significavam descoberta. E descoberta significava ser devoltas e ou reclamadas por novos donos. O rancho parecerá abandonado à distância. Por isso se aproximaram. Construções vazias significavam abrigo sem pessoas. Mas o rancheiro havia aparecido ao amanhecer, e todo o planejamento de Ruth desmoronou. Agora estavam presas pela própria exaustão. Fracas demais para fugir, desesperadas demais para ficar. Presas entre o demônio de quem haviam escapado e o desconhecido que aquele homem representava. Silas apareceu à porta do celeiro à tarde, deixando mais comida e água fresca. Falou através da madeira, como antes, perguntando se precisavam de mais alguma coisa. Cobertores, talvez. Remédios? A voz de Ruth falhou quando ela finalmente respondeu. Por quê? Por que está nos ajudando? A pergunta ficou suspensa no ar, como fumaça. Silas ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Porque vocês precisam de ajuda. Ruth quase riu. Não podia ser tão simples. Nada nunca era tão simples. Homens não davam. Homens trocavam. Faziam barganhas. E quando não havia dinheiro, cobravam em carne. Mas Silas apenas se afastou novamente. Deixou-as com comida, água e perguntas que queimavam mais do que a fome. Ruth ficou olhando a porta fechada, o pensamento girando. Aquilo estava errado. Tudo errado. Ou ele estava jogando um jogo longo, que ela ainda não entendia. Ou algo impossível estava acontecendo. E ela não sabia qual das opções a apavorava mais. Do lado de fora, Toby observou Silas voltar do celeiro. Perguntou se as mulheres haviam dito algo útil. De onde vinham, quem as mantinha cativas, quantos homens poderiam estar em seu encalço. Silas balançou a cabeça. Elas não estavam prontas para falar. A expressão de Toby endureceu. Então talvez não tenhamos muito tempo para nos preparar. Porque aquelas marcas que ele tinha notado ao chegar não eram só de 5 mulheres a pé. Havia também pegadas de cavalo, distantes, mais deliberadas. Circulando a propriedade. Como lobos testando uma cerca. Alguém já estava vigiando o rancho. Os cavaleiros apareceram na crista da colina ao pôr do sol. 3 deles, silhuetas contra a luz morrente, imóveis sobre os cavalos. Como estátuas esculpidas em sombra. Não se aproximaram. Apenas observaram. Toby os contou da janela. O rifle já nas mãos. 3 à vista significavam pelo menos mais 2 escondidos em algum lugar. Era sempre assim. Nunca mostravam todos até estarem prontos para atacar. Silas se juntou a ele à janela. O rosto indecifrável. Não eram apaches. Pelo modo como montavam, pelo formato dos chapéus.
Eram homens brancos. Traficantes, talvez. Ou pior. No celeiro, Ruth também os viu, por uma fresta entre as tábuas. O sangue dela gelou. Reconheceu a postura do homem à frente, e mesmo àquela distância. Reconheceu o leve inclinar da cabeça para a esquerda. Um hábito antigo, vindo de uma lesão que nunca cicatrizara direito. O nome dele era Dalton Cross. O homem que a comprara dos Apache 6 anos atrás. O homem que a mantivera em uma tenda de lona no posto de troca. O homem que a alugava, junto com as outras. Para qualquer um que tivesse moedas ou mercadorias. E agora, ele havia vindo reclamar sua propriedade. Ruth se virou para as outras, a voz mal passando de um sussurro. Acordem. Elas precisam acordar agora. Margaret abriu os olhos primeiro. Imediatamente desperta. Imediatamente assustada. Viu a expressão de Ruth e entendeu. Clara começou a chorar antes mesmo de acordar por completo. Uma reação aprendida a qualquer despertar repentino. Sarah e Elisa apenas encararam o vazio. Sem nada no rosto além da resignação. Era isso. A breve ilusão de segurança havia acabado. Chegará a hora de pagar pela água, pela comida, pelo descanso roubados do destino. A mente de Ruth girava em desespero. O celeiro tinha uma porta nos fundos, pequena, meio apodrecida. Poderia aguentar tempo suficiente para escaparem. Mas depois? Correr para o campo aberto, onde cavalos as alcançariam em minutos. Esconder-se na casa e esperar que o rancheiro lutasse por elas? Por que faria isso? Ele não as conhecia. Não lhes devia nada. Provavelmente as entregaria no momento em que a situação se tornasse violenta. Como qualquer homem sensato faria para salvar a própria pele. Mas então, Silas apareceu novamente à porta do celeiro. Não entrou. Falou através da madeira, como antes. Disse que havia homens observando o rancho. Perguntou se elas sabiam quem poderiam ser. A voz de Ruth tremia quando respondeu. Um traidor chamado Dalton Cross. Foi ele quem nos manteve presas. Ele vai querer nos levar de volta. Silas absorveu a informação com uma calma que parecia impossível diante da situação. Então disse algo que fez o coração de Ruth parar. Ele não vai levar vocês a lugar nenhum. Estão sob a minha proteção agora. Ruth ficou olhando para a porta fechada. Proteção. A palavra soava estranha na boca dela. Homens não protegiam mulheres como ela. Homens usavam mulheres como ela. Era assim que o mundo funcionava ali. Onde a lei não valia nada e a força valia tudo. Ela queria acreditar nele. Deus, como queria. Queria tanto que doía fisicamente. Mas a crença havia sido espancada para fora dela. Ao longo de 6 anos de lições aprendidas à força. A crença machucava ainda mais quando se provava falsa. Toby estava ao lado de Silas na varanda enquanto a escuridão caía. 3 cavaleiros haviam se tornado 5. Tinham se aproximado, apenas o suficiente para que pudessem ser vistos e ouvidos, mas ainda não se atreveram a chegar mais perto. Estavam jogando um jogo de paciência, testando a determinação. Toby perguntou o que Silas planejava fazer se eles avançassem sobre a propriedade. Lutar contra 5 homens, e talvez mais escondidos na escuridão, por causa das mulheres que haviam encontrado no celeiro naquela manhã. Silas verificou o rifle. Seus movimentos eram treinados, firmes e tranquilos. Disse que já havia feito coisas mais difíceis por razões piores. Toby balançou a cabeça, mas não discutiu. Seguiria Silas no que quer que viesse a seguir. Era isso que significava lealdade por aquelas bandas. Um dos cavaleiros finalmente avançou, parando a uns 15 metros da varanda. Sua voz ecoou pelo espaço entre eles, amistosa e razoável. Disse que estava procurando uma certa propriedade que havia fugido. Propriedade pela qual pagará bom dinheiro e que pretendia recuperar. Nada pessoal.
Até pagaria uma recompensa, se o rancheiro quisesse ser razoável. Bastava entregar as mulheres, e todos poderiam voltar para casa sem confusão. Silas deu um passo à frente, entrando na luz da lamparina. Sua resposta foi simples e direta. As mulheres não iriam embora. Nem naquela noite. Nem nunca. Não enquanto estivessem em sua terra e sob sua palavra. O tom amistoso do cavaleiro evaporou. Informou a Silas que interferir na propriedade de um homem era assunto sério, que podia trazer consequências sérias. Silas ergueu o rifle só o suficiente para ser notado. Disse que entendia muito bem o que consequências significavam. O cavaleiro encarou por um longo momento. Depois virou o cavalo e recuou até onde os outros esperavam, no alto da colina. Agruparam-se, discutindo claramente o próximo passo. Dentro do celeiro, Ruth pressionava o rosto contra a fresta da parede, observando o confronto terminar sem violência. As mãos tremiam sem controle. Ele havia se recusado. Tinha mesmo se recusado. Dissera não. Ficará entre ela e Dalton Cross como se ela realmente valesse a pena ser protegida. Algo se partiu dentro de seu peito, e mais não quebrando, o oposto. Algo que estivera congelado e morto começava a descongelar depois de 6 anos de gelo. E doía mais do que qualquer golpe que já tivesse recebido, porque a esperança era a coisa mais perigosa que podia permitir-se sentir. No alto da colina, Dalton Cross tomou sua decisão. Se o rancheiro queria confusão, a confusão viria com o amanhecer. A noite se estendeu como um fio esticado demais. Silas e Toby se revezavam nas janelas, vigiando a fogueira distante onde os homens de Dalton aguardavam o nascer do sol. Pouco falaram. Não havia muito o que dizer. 5 homens armados contra 2, e as chances eram ruins. E o fato de aqueles 5 se acharem donos das mulheres significava que a lei não se importaria com quem saísse vivo. Ali, posse valia mais que humanidade. Propriedade era 9/10 de tudo. Ruth não conseguiu mais ficar no celeiro. As paredes pareciam uma cela. Precisava entender o que estava acontecendo e o que aquele homem pensava que poderia fazer contra Dalton Cross e seus traidores. Empurrou a porta do celeiro e caminhou em direção à casa. Cada passo era um ato de vontade sobre o medo. As outras mulheres a chamavam baixinho, implorando para que não fosse, mas Ruth continuou. Se fosse morrer na manhã seguinte, queria morrer sabendo por que um estranho havia escolhido morrer por ela. Silas ouviu seus passos e se virou da janela. Não levantou o rifle. Não mandou que voltasse. Apenas a observou subir os degraus da varanda com a mesma calma atenta que mantinha desde o início. Ruth parou no primeiro degrau, incapaz de subir mais. Velhos hábitos, posições aprendidas, nunca se elevar acima de um homem sem permissão explícita, nunca se aproximar sem convite, nunca presumir acesso. Ele disse que ela podia subir, sentar-se se quisesse. As pernas de Ruth quase cederam, e não de cansaço, mas do simples choque de lhe oferecerem uma escolha. Subiu os degraus restantes e se sentou junto ao poste da varanda, mantendo o máximo de distância entre eles. Silas voltou a olhar para a fogueira distante na colina. Ficaram em silêncio por vários minutos, até que Ruth encontrou voz para perguntar por que ele estava fazendo aquilo, o que esperava ganhar com isso. Silas ficou quieto por tanto tempo que ela achou que ele não responderia. Então falou, a voz baixa e contida. Contou-lhe sobre uma mulher chamada Catherine, sua esposa, 15 anos atrás. Estavam viajando para um novo território quando os salteadores atacaram a carroça. Ele foi lançado para fora logo no início, desmaiou com o golpe de um rifle. Quando recobrou os sentidos, Catherine havia desaparecido. Passou 3 semanas rastreando-os até encontrá-la. Mas, quando a achou, ela já não era mais a mesma pessoa. Algo vital dentro dela havia sido destruído. Viveu mais um ano, mas nunca voltou realmente do lugar para onde aqueles homens haviam mandado sua mente. Ruth absorveu aquilo, sentindo a compreensão crescer dolorosamente em seu peito. Ele sabia. Sabia exatamente o que elas haviam passado.
Sabia como era quando a humanidade de alguém era arrancada pedaço por pedaço até restar apenas o instinto de sobrevivência e a obediência aprendida. Por isso mantinha distância. Por isso não tocava. Por isso falava através das portas em vez de entrar. Ele entendia que a simples proximidade de um homem, em qualquer homem, despertava reações que elas não conseguiam controlar. Ela perguntou o que acontecerá com Catherine. A mandíbula de Silas se contraiu. Disse que ela tirou a própria vida uma manhã, enquanto ele verificava o gado. Enforcou-se no celeiro, usando uma corda que ele deixara acessível porque achava que o pior já tinha passado. Achava que ela estava se curando. Encontrou-a uma hora depois e a enterrou na colina, onde o sol batia primeiro todas as manhãs. Catherine fora linda um dia, e cheia de luz e riso. No fim, tudo isso havia sido esvaziado dela. Foi então que ele se mudou para ali, longe das pessoas, longe da possibilidade de falhar com alguém novamente. Ruth sentiu as lágrimas queimarem seus olhos pela primeira vez em 6 anos. Não por ela, por ele, por Catherine, pelo peso impossível de tentar consertar alguém que já havia sido quebrado demais. Perguntou por que ele arriscava a vida por elas, se a história da esposa terminara daquele jeito. Se salvar alguém sequer era possível. Silas a olhou diretamente nos olhos. Disse que talvez não fosse. Talvez todos morressem na manhã seguinte, e nada disso importasse. Mas a alternativa era ver Dalton levá-las e não fazer nada. E ele já havia feito nada uma vez, enquanto Catherine sofria. Não faria de novo. Algo dentro do peito de Ruth se abriu ainda mais. Aquele homem não estava jogando, nem tentando tirar vantagem. Estava realmente disposto a morrer para impedi-la de voltar ao inferno. Não porque quisesse algo dela, mas porque acreditava que ela valia a pena morrer por ela. O conceito era tão estranho à sua experiência que sua mente mal conseguia processar. Valer a pena morrer por alguém. Ela não havia valido nem a pena ser mantida viva para a maioria dos homens. Muito menos protegida. A voz de Toby chamou de dentro da casa, em movimento na colina. A fogueira estava sendo apagada. Os homens de Dalton se preparavam para atacar. Ainda faltavam 2 horas para o amanhecer, mas eles haviam decidido não esperar. O elemento surpresa valia mais do que a tradição. Silas se levantou, conferiu o rifle mais uma vez e disse a Ruth que reunisse as outras e as levasse para o porão secreto sob a casa. Havia uma porta escondida no chão da cozinha. Elas estariam mais seguras lá. Ruth também se levantou, o corpo inteiro tremendo. Não de medo, dessa vez, de algo que ela não conseguia nomear. Gratidão parecia uma palavra pequena demais. Devoção, grande demais. Algo entre esses dois extremos. Abriu a boca para agradecê-lo, para dizer qualquer coisa que expressasse o que sentia, mas nenhuma palavra saiu. Silas apenas assentiu, como se tivesse entendido mesmo assim. Então ele se virou para encarar a escuridão, onde os homens de Dalton se aproximavam. E Ruth percebeu, com uma clareza terrível e repentina, que preferia morrer ali ao lado daquele homem do que viver mais um dia como propriedade de Dalton. Ruth se recusou a se esconder. Mandou as outras irem para o porão, mas ela ficou acima do solo, observando pela janela da cozinha enquanto silhuetas surgiam da escuridão que antecedia o amanhecer. Margaret tentou puxá-la para baixo, sussurrando súplicas desesperadas, mas Ruth a afastou. Se Silas fosse morrer para defendê-la, o mínimo que podia fazer era testemunhar. Carregar o peso do preço daquele sacrifício. Ela lhe devia isso. Dalton Cross aproximou-se lentamente, seus 4 homens espalhados numa linha frouxa atrás dele. Pararam a uns 6 metros da varanda, onde Silas e Toby estavam de pé, rifles prontos. O negociante trazia a mesma expressão de sempre quando tratava de negócios, irrazoável, paciente, o rosto de um homem que já havia fechado centenas de transações e sabia como essas coisas terminavam. Dirigiu-se a Silas como se estivessem discutindo gado, não vidas humanas. Disse que apreciava a hospitalidade que o rancheiro havia oferecido à sua propriedade, mas que o tempo da caridade tinha acabado. As mulheres pertenciam a ele legalmente.
Tinha notas de compra, testemunhas que confirmariam as transações. Qualquer juiz em 3 territórios daria razão a ele. Lutar seria inútil, sujo, ruim para todos os envolvidos. Bastava entregar as mulheres e aceitar a recompensa em $200 pelo incômodo. Mais do que justo. A resposta de Silas foi calma, mas ecoou como trovão. As mulheres não eram propriedade. Não iriam embora. Dalton podia dar meia volta ou tentar levá-las à força. De qualquer forma, ele não passaria daquela varanda enquanto Silas respirasse. A expressão razoável do traidor se quebrou um pouco. Lembrou a Silas que 5 armas vencem 2. Que ser nobre e ser morto dava na mesma. Que Catherine não lhe havia ensinado nada de útil se ele achava que um homem podia impedir o inevitável. A menção ao nome de Catherine fez o dedo de Silas apertar levemente o gatilho, mas ele se manteve firme. Dentro da cozinha, o ar fugiu dos pulmões de Ruth. Dalton sabia sobre Catherine. Provavelmente a conhecera quando fora capturada, talvez até tivesse participado da transação que a vendera. A maneira casual com que ele pronunciou o nome dela, como se fosse apenas outra mercadoria que já negociara, e fez a visão de Ruth se turvar de ódio. Dalton mudou de tática. Ofereceu-se para levar apenas Ruth e Margaret, deixando as mais jovens como gesto de boa vontade. Eram mercadoria danificada, difíceis de alugar, não valiam o sangue que custaria recuperá-las. Silas nem respondeu. Permanecia imóvel, rifle apontado para o peito do traidor. O impasse se alongou. Um dos homens de Dalton ficou nervoso, o cavalo se movendo inquieto. Outro pigarreou, claramente repensando a ideia de morrer por mercadoria. Dalton percebeu sua vantagem escapando e fez sua última jogada. Disse a Silas que homens que interferiam em negócios às vezes sofriam acidentes. Celeiros pegavam fogo. Poços eram envenenados. Pessoas desapareciam em estradas vazias. Mesmo que Silas vencesse aquele dia, a guerra continuaria até que ele perdesse. Ruth não conseguiu mais ficar calada. Empurrou a porta da cozinha e pisou na varanda ao lado de Silas, ignorando sua ordem firme para voltar para dentro. Olhou diretamente para Dalton pela primeira vez em 6 anos, e sem abaixar os olhos, sem curvar a cabeça, sem se encolher. A voz tremia, mas permaneceu firme. Disse que ele podia matá-los todos, mas nunca mais a possuiria. Nunca mais a tocaria. Nunca mais a venderia. Preferia sangrar naquela terra passar mais 1 hora como propriedade dele. O rosto de Dalton se contorceu. A máscara de razoabilidade caiu completamente. Ele esporeou o cavalo 2 passos à frente, levantando o rifle. Mas antes que pudesse mirar, Silas se moveu. Deu um passo à frente, colocando o corpo entre Ruth e a arma. Não apontou seu próprio rifle. Apenas ficou ali, tornando a mensagem absolutamente clara. Para chegar a ela, teriam que passar por ele primeiro, e ele não cairia fácil. O momento se cristalizou. Ruth olhou para as costas de Silas, para o modo como ele se posicionava como escudo humano sem hesitar. Sem cálculo, sem negociação, em apenas proteção instintiva e imediata. O tipo de proteção que não esperava nada em troca. Que não exigia que ela merecesse, nem que pagasse por ela, nem que fosse grato o suficiente para justificá-la. Ele simplesmente acreditava que ela valia a pena defender, valia a pena morrer por ela, valia mais do que a própria sobrevivência. Algo se rompeu dentro dela. Não a mesma ruptura que 6 anos de abuso haviam causado, e outra. A que acontece quando o gelo derrete e o sangue volta a circular em membros congelados, e a dor da volta da sensação é pior que a dormência. Ela soltou um som que não reconheceu, em meio soluço, meio suspiro. As pernas cederam, e ela caiu de joelhos na varanda. Atrás dela, a porta da cozinha se abriu de repente. Clara, Margaret, Sarah e Elisa tinham ouvido tudo. Viram Ruth ajoelhada, viram Silas em pé diante delas como escudo, viram um homem escolhendo-as em vez da própria vida. O rosto de Clara se desfez em pranto. As mãos de Margaret foram à boca.
Até Elisa, que não emitira som algum em meses, e soltou um ruído quebrado que podia ser um choro. E Dalton Cross, ao ver 5 mulheres desabando em lágrimas na varanda de um rancheiro que se recusava a vendê-las, finalmente entendeu que já havia perdido. Dalton fitou a cena diante dele, em 5 mulheres chorando na varanda, um homem entre elas e a morte, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E, pela primeira vez em 20 anos negociando vidas humanas, sentiu algo desconfortável se contorcer em seu peito. Não era consciência. Essa ele matara há muito tempo. Era reconhecimento. Reconhecimento de que aquela não era uma negociação que pudesse vencer. Seus homens também sentiram isso. Um abaixou o rifle. Outro mexeu-se na cela, os olhos voltados para o horizonte, já planejando uma rota de fuga. Tinham se alistado para recuperar mercadoria, não para morrer numa guerra por mulheres quebradas que haviam se tornado mais problema que lucro. Dalton via o cálculo no rosto deles. O dinheiro valia morrer por isso? A resposta se espalhava como doença pelo grupo. Ele fez uma última tentativa. Disse a Silas que estava cometendo um erro. Que aquelas mulheres nunca voltariam a ser normais. Que salvá-las era como salvar animais feridos demais para curar. Que drenariam seus recursos, trariam problemas, e acabariam partindo ou morrendo de qualquer jeito. Que ele estava jogando a vida fora por nada. A resposta de Silas veio com certeza absoluta. Se for assim que acabar, ao menos saberei que tentei. E isso vale mais do que qualquer coisa que você valorize. A mandíbula de Dalton se moveu em silêncio. Ele havia perdido, e sabia disso. Mas o orgulho exigia um último gesto. Apontou para Ruth, ainda ajoelhada na varanda, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Disse a ela que estava fazendo uma escolha da qual se arrependeria. Que o mundo lá fora não perdoava mulheres como ela. Que, sem a proteção dele, acabaria morta em uma vala ou, pior ainda, nas mãos de outros homens. Ruth ergueu a cabeça, encontrando o olhar dele com algo que ele nunca tinha visto nela antes, em uma mistura de desafio e absoluta certeza. Ela disse que preferia morrer livre do que viver mais um dia como propriedade. Que, acontecesse o que acontecesse, e mesmo que fosse doloroso, mesmo que fosse breve, seria a dela. Sua escolha, sua vida, não o inventário dele, não sua mercadoria. Dela. A palavra saiu como uma declaração de guerra. Minha. O rosto de Dalton escureceu, mas ele não tinha mais nada com que barganhar. As mulheres tinham escolhido, o rancheiro tinha escolhido, e até mesmo os homens de Dalton já estavam recuando com seus cavalos. Ele virou o seu com lentidão deliberada, preservando o pouco de dignidade que lhe restava. Disse a Silas que aquilo não havia terminado, que homens com memórias longas sempre encontravam uma maneira de acertar contas. Então cavalgou para longe, seguido por seus homens, visivelmente aliviados. Eles desapareceram na escuridão antes do amanhecer, e o único som que restou foi o choro das 5 mulheres que acabavam de descobrir que eram humanas novamente. Silas abaixou o rifle devagar, cada músculo do corpo tenso de exaustão e adrenalina. Toby soltou o arauto na porta, sua própria arma tremendo nas mãos. De alguma forma, tinham vencido, contra todas as probabilidades. Ruth tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Permaneceu de joelhos, com as mãos espalmadas sobre o assoalho da varanda, o corpo inteiro sacudido por soluços que ela não conseguia conter. Clara rastejou até ela, envolvendo-a com seus braços finos. Margaret se juntou, depois Sarah, e até Elisa. Elas desabaram juntas, em um amontoado de corpos trêmulos, lágrimas e sons que eram metade dor, metade alívio. Silas observou, mas não se aproximou. Sabia que precisavam daquele momento sem a presença de um homem. Precisavam sentir a humanidade umas das outras sem o peso da observação. Ele desceu da varanda e caminhou até o curral, onde os cavalos ainda estavam agitados pela confusão. Toby o seguiu, dando espaço às mulheres. Ficaram em silêncio, observando o nascer do sol pintar o céu de tons dourados e vermelhos. Finalmente, Toby falou, com a voz rouca.
perguntou o que aconteceria agora. Quanto tempo até Dalton voltar com mais homens? Silas admitiu que não sabia, e talvez dias, talvez nunca. Dalton tinha perdido a autoridade diante de seus próprios homens, e isso talvez bastasse para fazê-lo desistir. Mas, mesmo que voltasse, algo fundamental havia mudado. Aquelas mulheres tinham visto um homem escolhê-las em vez do lucro, da segurança, de tudo que não podia ser recuperado. E, qualquer que fosse a cura que encontrassem dali em diante, qualquer vida que reconstruíssem, fariam isso sabendo que valiam a pena, que valiam ser defendidas, valiam morrer por elas, valiam ser humanas. Atrás deles, o choro foi diminuindo. Não cessou, apenas mudou. O desespero deu lugar a algo que soava quase como luto, e luto pelos anos perdidos, pelas pessoas que haviam sido antes. Mas, sob o luto, havia outra coisa. Algo que talvez, com tempo e cuidado, pudesse se tornar esperança. Ruth ergueu a cabeça, olhando para as costas distantes de Silas. Murmurou algo que as outras não ouviram. Duas palavras que mudaram tudo e o obrigada. Os dias seguintes passaram devagar, como se a própria terra prendesse a respiração. Silas manteve distância, respeitando o mesmo espaço que havia estabelecido desde o início. As mulheres continuaram no celeiro no começo, mas aos poucos começaram a sair, à medida que seus corpos se recuperavam da exaustão e da desnutrição. Ruth observava Silas constantemente, estudando como se ele fosse um enigma a ser decifrado. Cada gesto que não envolvia tocar, controlar ou exigir delas reforçava algo que ela acreditava ser impossível. Na terceira manhã, Margaret se aproximou de Silas enquanto ele consertava uma cerca. Parou a uns 3 metros de distância, respeitando o limite que ele havia imposto, e perguntou se ele precisava de ajuda em algo na propriedade. Sua voz tremia, e ela mantinha os olhos no chão, e velhos hábitos custam a morrer. Silas interrompeu o trabalho, pensou por um instante, e apontou para uma parte da cerca que precisava de novos postes. Disse que, se ela quisesse, poderia ajudar Toby a medir as distâncias. Sem obrigação, só se sentisse à vontade. Margaret assentiu lentamente e caminhou até onde Toby trabalhava. Foi a primeira vez, em 4 anos, que ela escolheu se aproximar de um homem por vontade própria. Tremia o tempo todo, mas fez isso. E quando Toby lhe entregou a corda de medição sem comentário, tratando-a como uma pessoa capaz de um trabalho simples, algo se afrouxou em seu peito. Clara voltou a falar, e pouco, apenas frases curtas, comentários sobre o clima, perguntas sobre os cavalos. Tinha ficado muda, exceto pelo choro, desde o confronto. Mas as palavras começaram a voltar. Silas nunca forçou conversa. Nunca exigiu respostas. Apenas respondia quando ela falava e deixava o silêncio quando ela não falava. A ausência de pressão tornava mais fácil falar. Tornava mais fácil existir. Sarah começou a comer normalmente, sem esconder comida. Por semanas, guardara pedaços de pão nas roupas, com medo de que fossem tirados dela. Mas ao ver Silas preparar as refeições e deixá-las disponíveis, e sem restrição, sem custo, sem expectativa, aprendeu que comida não era mais moeda de troca. Podia comer quando tivesse fome e confiar que haveria mais depois. O conceito parecia revolucionário. Elisa continuava em silêncio, mas seus olhos mudaram. O vazio desapareceu, substituído por atenção. Seguia Ruth em todos os lugares, permanecendo perto, mas sem mais o pavor de antes. Observava Silas à distância, na forma como se movia, como falava, como existia sem ameaçar ninguém ao redor. Estava aprendendo, Ruth percebeu. Aprendendo o que um homem podia ser quando escolhia a humanidade em vez do poder. Ruth, porém, era quem mais lutava. Suas muralhas eram as mais espessas e firmes. 6 anos de sobrevivência através da dormência e da dissociação não podiam ser desfeitos em poucos dias. Ainda se encolhia quando Silas se movia rápido demais. Ainda calculava rotas de fuga em cada cômodo. Ainda esperava o momento em que a paciência dele se romperia e suas verdadeiras intenções surgiriam. Mas esse momento nunca veio. Os dias passaram,
depois uma semana, e Silas permaneceu exatamente como havia sido desde o começo. Certa noite, Ruth encontrou Silas sentado na encosta onde ele havia enterrado Catherine. Aproximou-se devagar, anunciando-se à distância para não assustá-lo. Ele a cumprimentou com um aceno, mas não falou. Ela se sentou a alguns metros dele, ambos olhando o campo à medida que a escuridão tomava o horizonte. O silêncio se alongou, tranquilo. Finalmente, Ruth falou. Perguntou por que ele realmente tinha feito aquilo e arriscado tudo por estranhas. Silas ficou quieto por um longo tempo. Então admitiu que não tinha uma boa resposta. Disse que talvez fosse culpa por Catherine. Talvez fosse por saber o que acontecia com mulheres por ali e estar cansado de fingir que não podia fazer nada. Ou talvez fosse simplesmente por ver 5 pessoas precisando de ajuda e ter meios de oferecê-la. Talvez os motivos não importassem tanto quanto as ações. Ruth absorveu isso, girando a ideia na mente. As semanas de descanso e segurança começaram a mostrar efeito em todas elas. O olhar vazio e assombrado estava sendo substituído, pouco a pouco, por algo mais próximo das mulheres que tinham sido antes. As feições marcantes de Ruth já não se escondiam sob camadas de trauma e sujeira. A beleza jovem de Clara voltava, alimentada por comida de verdade e sono tranquilo. Até Margaret se movia com uma graça que nem anos de cativeiro conseguiram apagar. Então Ruth fez algo que não fazia voluntariamente havia 6 anos, e sorriu. Pequeno, frágil, quase invisível e mais real. Disse a Silas que, quaisquer que fossem seus motivos, ele lhes dera algo que ninguém mais dera, e uma escolha. A capacidade de decidirem por si mesmas o que viria a seguir. E isso valia mais do que segurança, comida ou abrigo. Isso valia tudo. Silas a olhou nos olhos pela primeira vez desde que se conheceram. Viu a pessoa que ela fora um dia, ainda enterrada, mas lutando para emergir. Viu uma força que 6 anos não haviam destruído completamente. Viu alguém escolhendo viver, não apenas sobreviver. Disse a ela que, qualquer que fosse a decisão, em ficar ou partir, elas sempre teriam um lugar ali. Aquela terra tinha espaço suficiente para pessoas que estavam aprendendo a ser humanas novamente. O sorriso de Ruth se alargou um pouco. Disse que achava que ficariam por um tempo. Que queriam aprender a existir sem medo, reaprender seus nomes e quem tinham sido antes de homens como Dalton Cross tentarem apagá-las. Silas assentiu. Disse que gostaria disso. E então ficaram sentados em silêncio confortável, em 2 seres quebrados observando as estrelas surgirem, iniciando o longo trabalho da cura. 3 meses passaram como água, encontrando novos caminhos entre pedras antigas. O rancho se transformou à medida que 5 mulheres aprendiam o que significava escolher seus próprios gestos, suas próprias palavras, seus próprios futuros. Margaret assumiu o comando da horta, fazendo brotar vida da terra com uma paciência que achava ter perdido. Clara trabalhou com os cavalos, descobrindo que eles respondiam melhor à gentileza do que à força e uma lição que valia para muito mais do que animais. Sarah aprendeu a cozinhar, medindo ingredientes e decidindo o que preparar sem pedir permissão. Ruth se tornou algo inesperado e não uma vítima que apenas aprendia a sobreviver, mas uma líder redescobrindo sua força. Organizou o trabalho, mediou disputas entre as outras e administrou as contas da casa, que Silas lhe entregará sem hesitar. A cicatriz em seu queixo já não parecia um ferimento. Parecia a prova de que ela tinha sobrevivido. Ela a usava de outra forma agora, como uma marca de força. Elisa falou pela primeira vez numa manhã em que a geada cobria a grama de prata. Ajudava Toby a consertar uma cela quando simplesmente disse: "Obrigada." 2 palavras, insuaves, enferrujadas pelo desuso, mas claras. Toby quase deixou as ferramentas caírem. Chamou as outras. Quando todas se reuniram, Elisa repetiu, olhando para cada uma delas. Depois olhou para Silas e disse algo mais. "Você nos devolveu as vozes." Silas assentiu, sem conseguir responder por um instante. Dalton Cross nunca voltou. Souberam, por um mercador viajante,
que o traidor havia se mudado para o sul, levando seus homens e mercadorias. Alguns diziam que ele perderá demais para continuar no território. Outros, que simplesmente decidirá que 5 mulheres não valiam o custo de recuperá-las. De um jeito ou de outro, a ameaça desapareceu como névoa ao amanhecer. As mulheres estavam livres, em todos os sentidos que importavam. Na manhã que marcava a primeira estação completa desde a chegada delas, Ruth encontrou Silas no túmulo de Caterine, no alto da colina. Ela ia até lá com frequência, atraída pela história de uma mulher que fora destruída por homens como Dalton e uma mulher que Silas amara o bastante para dedicar o resto da vida a impedir que outras sofressem o mesmo destino. Ruth carregava flores silvestres colhidas na horta que Margarete cultivara. Colocou-as com cuidado sobre a lápide. Disse a Silas que acreditava que Caterine estaria orgulhosa do que ele fizera. Que salvar 5 estranhas não traria sua esposa de volta, mas honrava sua memória de um modo que o luto jamais conseguiria. A voz de Silas saiu rouca quando respondeu. Disse que Caterine fora forte, antes de ser destruída. Que ver Ruth e as outras recuperando essa força era como completar algo que havia ficado inacabado. Ruth perguntou se ele se arrependia de tê-las acolhido, de ter arriscado tudo por mulheres que não conhecia. Silas balançou a cabeça com firmeza. Disse que era a primeira coisa, em 15 anos, que realmente parecia certa. Que acordar todos os dias sabendo que elas estavam seguras e em processo de cura fazia cada risco valer a pena. Ruth deu um passo à frente, ainda respeitando o limite que haviam estabelecido, mas mais próxima do que jamais estivera. Disse que queria ficar definitivamente, que as outras sentiam o mesmo. Que aquele lugar tinha se tornado mais do que abrigo. Tinha se tornado um lar. Silas virou-se completamente para olhá-la. Viu uma mulher transformada, e não a pessoa aterrorizada e despedaçada que se escondia no celeiro meses antes, mas alguém que atravessara o fogo e saíra dele mais forte. Ele estendeu a mão devagar, dando-lhe tempo para recusar, oferecendo, não exigindo. Ruth olhou para a mão estendida. Por 6 anos, mãos masculinas haviam significado dor, controle, violação. Mas aquela mão oferecia parceria, respeito, escolha. Ela a segurou. O aperto durou apenas alguns segundos, mas selou algo importante, um acordo entre iguais, um pacto entre sobreviventes. Quando soltou a mão dele, Ruth sorriu plenamente pela segunda vez desde o fim do cativeiro. O primeiro sorriso fora frágil, incerto. Este era firme. Inquebrável. Lá embaixo, no rancho, as outras mulheres trabalhavam juntas, rindo de algo que Clara dissera. Riso verdadeiro, carregado pelo vento. Tinham construído algo ali que Dalton Cross, e homens como ele, jamais entenderiam. Tinham construído um lugar onde pessoas quebradas podiam escolher se curar. Um lugar onde recusar-se a dominar era mais poderoso do que qualquer ato de força. Onde 5 mulheres aprenderam que eram dignas de defesa, de respeito, de humanidade. Silas observou-as do alto da colina, com Ruth ao seu lado. Ele havia perdido Caterine para homens que viam mulheres como propriedade. Mas, ao recusar repetir aquela violência e ao escolher proteger em vez de possuir, ajudara 5 outras mulheres a lembrarem que eram pessoas, antes de tudo. Isso não apagava o passado, não consertava o que fora quebrado. Mas provava algo que Caterine nunca teve a chance de ver. Nem todos os homens são iguais. Alguns escolhem diferente. E essa escolha, simples como parecia, mudava tudo.